O saneamento básico é constituído por ações que visam alcançar níveis crescentes de salubridade ambiental, promover e melhorar as condições de vida urbana e rural. Os recursos financeiros destinados ao saneamento exigem planos municipais de saneamento básico aprovados. Estes serão a base para projetos a desenvolver. As soluções para os resíduos devem ser buscadas através de consórcios intermunicipais. Nas últimas administrações do nosso governo federal, o saneamento passou a ser tratado como deve, de forma integrada. Esta atenção é um dos motivos pelos quais você está aqui. A dinâmica relativa aos resíduos interliga as indústrias, a geração e o acondicionamento de resíduos nas urbanizações, as coletas orgânicas e seletivas, as linhas de triagem, os pátios de transbordo e de compostagem, as instalações de incineração e de digestão anaeróbia, a agricultura e os aterros sanitários. Há cerca de meio século, os resíduos sólidos passaram a receber uma mudança nas atenções que eram dispensadas aos mesmos. Até meados dos anos 70 do século passado, vigia a lógica de pôr a sujeira para baixo do tapete. Os lixões eram aceitos sem restrições. Nesta fase, passamos a nos preocupar em tratar os resíduos, ao invés de apenas dispor. Passamos a evitar a geração de resíduos por mudança de hábitos de consumo e por adoção de novas matérias-primas e tecnologias por parte das indústrias. Nós, ao consumirmos, podemos optar por valorizar produtos com embalagens menos impactantes. Ao invés do vaso plástico, podemos optar pela compra do vaso elaborado com fibra de coco, gerado com resíduo. Ou podemos criar um vaso deixando de jogar no lixo embalagem de água mineral. Economizaremos e geraremos menos resíduos. Com o aumento populacional e com um crescente consumo individual, a geração de resíduos passou a ser preocupante. Mas surgem as soluções para o problema. Mantendo-se uma tecnologia A em um processo industrial, a redução do impacto ambiental, eixo X, leva necessariamente a um maior custo operacional, eixo Y. O surgimento de uma tecnologia B mais limpa que a A oferece duas opções extremas: gerar o mesmo impacto que a tecnologia A com menor custo, ou gerar menor impacto que a tecnologia A com o mesmo custo. A opção ideal na transição de tecnologias mais limpas agradará simultaneamente aos empresários e aos ambientalistas. Veja, na medida em que adotarmos tecnologias mais limpas e as adotarmos racionalmente, teremos redução do impacto ambiental, eixo X, e redução do custo operacional, eixo Y. Como consumidor, você pode optar por produtos que gerem menos impacto ambiental, que tenham distintos ciclos de vida. Você já se fez perguntas como: de onde veio a madeira para construir sua casa? O super que você mais frequenta fica na rota entre seu serviço e sua residência? Você bebe água mineral ou da torneira? Análise de ciclo de vida de um produto é a quantificação dos impactos referentes às matérias-primas e energia utilizadas na sua produção, do berço ao túmulo. Só 9% dos municípios do Brasil entregaram os planos e quase 50% nem os começaram. Seu município entregou o Plano Municipal de Resíduos Sólidos em tempo hábil?
Os serviços públicos de saneamento terão a sustentabilidade econômica financeira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela cobrança dos serviços, incluindo-se os de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. A partir do início de 2014, apenas rejeitos irão para aterros sanitários. Na grande maioria dos estados, a renda vem aumentando. Alguns municípios socializaram a taxa de coleta de lixo. A tonelagem de resíduos sólidos destinada aos aterros sanitários diminuirá nos próximos anos devido ao tratamento, reuso, reciclagem e à logística reversa. As distâncias distintas de municípios consorciados ao aterro explicam as diferenças de taxa de coleta de lixo entre os municípios. As dificuldades financeiras, a escassez de locais adequados para a disposição final, a falta de capacidade gerencial e técnica contribuem para a atual situação da precariedade na gestão de resíduos sólidos urbanos. Visando a melhoria do desempenho e eficiência, uma boa alternativa é o consórcio público. Os consórcios públicos são parcerias formadas por 2 ou mais membros da federação, que se unem voluntariamente para atingir objetivos de interesse comum em qualquer que seja a área. A estrutura do consórcio, com ações de médio e longo prazo, pode ser firmada de forma horizontal entre municípios ou vertical entre municípios, estados e União. O consórcio público para a gestão de resíduos pode planejar, regular, fiscalizar e prestar serviços públicos para os consorciados. Dentre as atividades de um consórcio para resíduos sólidos, pode-se destacar a construção de um aterro sanitário regional, compartilhamento de equipe técnica e de equipamentos, realização da coleta em conjunto, comercialização, o beneficiamento de recicláveis, entre outros. Como principais vantagens tem-se diminuição de custos, promoção de políticas públicas regionalizadas, racionalização de recursos humanos e tecnológicos e a otimização na contratação de serviços. Através dos consórcios públicos, os municípios aumentam também as oportunidades de receber investimentos do governo federal e estadual. Um requisito essencial para a formação de consórcios públicos é a vontade política dos parceiros envolvidos. A etapa inicial para a constituição de um consórcio é a elaboração do protocolo de intenções. Para a localização de um aterro, devemos atentar para: mapas digitais indicam o tipo de solo através de cores distintas. Devem atender-se distâncias mínimas em relação a corpos hídricos. A cobertura vegetal pode inviabilizar a implantação de aterros. O conceito centro de massa será comentado. O aterro sanitário deve, preferentemente, ficar mais próximo dos municípios que produzem mais resíduos. Frente operacional é o local do aterro no qual os resíduos são descarregados e submetidos à passagem do trator de esteira, para minimização do volume. Este aterro se localiza no centro de uma área contribuinte formada por mais de 130 municípios, em uma jazida explorada de carvão mineral.